Olá, tudo bem? Quero dizer primeiramente que é um prazer estar aqui junto com vocês, estreando esse quadro, que é, na realidade, uma conversa semanal que a gente vai ter com vocês, leitores e internautas, com relação à história da nossa cidade, a importante história da cidade de Santa Leopoldina. Então, o mais interessante até é que os próximos vídeos serão gravados em função das solicitações de vocês, leitores. Vocês podem propor o tema que vocês acharem mais interessante e a gente, com o maior prazer, vai conversar aqui sobre o tema proposto por vocês, sempre às sextas-feiras. E hoje, nesse quadro de estreia, eu vou falar sobre o nome da cidade de Santa Leopoldina, que é o que gera algumas dúvidas com relação ao porquê Santa Leopoldina se chama Santa Leopoldina, se não existe no hall de santos da Igreja Católica nenhum nome de santo chamado Santa Leopoldina. Então, primeiramente, o equívoco que eu estou falando aqui existe, algumas confusões com relação ao nome de Santa Leopoldina, está na confusão que se faz com relação à Imperatriz Leopoldina de Áustria, lá do primeiro reinado, esposa de D. Pedro I, com a Princesinha Leopoldina de Bragança, que é a segunda filha de D. Pedro II, já no segundo reinado, irmãzinha da Princesa Isabel. Então, já vou dizer para vocês que o nome de Santa Leopoldina é uma homenagem à Princesinha Leopoldina, segunda filha de D. Pedro II, irmã da Princesa Isabel, e não uma homenagem à Imperatriz Leopoldina de Áustria, lá do primeiro reinado, esposa de D. Pedro I, que morreu jovem, morreu dia 11 de dezembro de 1826, com apenas 29 anos de idade. Então, quando a colônia de Santa Leopoldina foi fundada, ela já tinha falecido, já havia se passado bastante tempo, já vivíamos o segundo reinado com Dom Pedro II à frente do Império Brasileiro. Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo para explicar um pouco melhor. Essa região de Santa Leopoldina, desde a época das capitanias hereditárias, lá Vasco Fernandes Coutinho, século XVI, pertencia à Vitória. Fazia parte da capital do Espírito Santo, pertencia à comarca de Vitória. E lá por volta de 1801 foi cedida aqui essa região, que foi transformada numa sesmaria gigante, a um capitão-mor mineiro chamado José Cláudio de Souza, que foi agraciado pelo governo da província do Espírito Santo em 1801 com essa área que vinha desde lá da Ilha das Caeiras, ali naquela região que começa a navegação do Rio Santa Maria, sai do mar e entra no rio, até aqui no centro de Santa Leopoldina, onde tem essa cachoeira, essa corredeira que a gente chama aqui embaixo da ponte Paulo Antônio Médici. Este local, então, passou a ser chamado de Cachoeiro do Cláudio ou Cachoeiro do Freitas, que era em função dessa família que foi agraciada com essa sesmaria gigante, que é essa fazenda, que é a Fazenda Mangaraí, cuja sede é ali na Barra de Mangaraí, que são os parentes mais antigos do Afonso Cláudio, que nasceu ali meio século depois. Ele nasceu em 1859, mais de 50 anos depois que a família dele recebeu essa sesmaria. Então, em 1856, quando foi demarcada essa área aqui acima da famosa Cachoeira do Cláudio para ser uma colônia de imigrantes, inicialmente foi dado o nome de Colônia Santa Maria, porque o Rio Santa Maria já se chamava Rio Santa Maria desde a época de Vasco Fernandes Coutinho, desde o século XVI. Somente com a visita de D. Pedro II, em 1860, é que teve-se a ideia de transformar o que se chamava de Porto do Cachoeiro, o Cachoeiro do Cláudio, o Cachoeiro do Freitas, aqui, essa região aqui onde é a cidade de Santa Leopoldina hoje, em 1867, 7 anos depois de D. Pedro II estar aqui,
passou oficialmente a se chamar Cachoeiro de Santa Leopoldina. Por quê? Cachoeiro em função do acidente geográfico ali daquela corredeira que existe embaixo da ponte Paulo Antônio Médici, e Santa Leopoldina porque a Igreja Católica tinha uma imposição, tinha um poder muito grande naquela época, então toda nova colônia, quando se batizava uma cidade nova, colocava-se sempre Santa à frente, e Leopoldina em função da princesinha Leopoldina, que em 1867 já tinha 20 anos de idade. Essa homenagem foi feita da mesma forma como foi feita na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, só que Leopoldina foi em 1854, quando a princesinha Leopoldina tinha apenas 7 anos. E em 1867, quando se oficializou o nome de Cachoeiro de Santa Leopoldina, ela já tinha 20 anos. Também da mesma forma como aqui em Santa Isabel, que foi criado em 1847, foi dado o nome de Santa Isabel em função da princesinha Isabel, a famosa princesa Isabel, a irmã mais velha da nossa princesinha Leopoldina. Então, como já houve alguns equívocos em alguns livros, alguns textos mais antigos e até em letra de música, né? Tem aqui que citar o nosso talentosíssimo Cecitônio Coelho, fez uma bela música em homenagem a Santa Leopoldina, mas infelizmente ele foi levado ao erro, uma informação que certamente ele viu num texto mais antigo, que estava equivocado, em que na letra da música ele coloca imperatriz que acolheu imigrantes. Isso é um equívoco porque o nome da cidade é em função da princesinha Leopoldina, segunda filha de Dom Pedro II, e não em função da imperatriz Leopoldina, que foi a esposa de Dom Pedro I lá no primeiro reinado, ok? Então, essa necessidade de esclarecer esses detalhes principalmente para os mais jovens, para a geração mais jovem de Santa Leopoldina, para que a história da cidade seja reescrita de uma maneira mais fiel, ok? Então, quando te perguntarem da próxima vez por que Santa Leopoldina, é uma homenagem à princesinha Leopoldina, segunda filha de Dom Pedro II, irmã da princesa Isabel, ok? Então lembre-se sempre, Santa Leopoldina, história, tradição e cultura, ajude a preservar. Abraço a todos.